O modelo atômico de Thomson foi considerado um grande avanço na época que foi proposto. Ele conseguiu derrubar o modelo atômico atual, que era o modelo de Dalton. Thomson propôs, baseado em experimentos de gases rarefeitos, que foram feitos por Geisler, os raios catódicos, tá? E Crookes, que avaliou a característica elétrica dos raios catódicos, ele propôs um modelo completamente diferente do modelo existente, que era o modelo de Dalton. Quais foram os pontos importantes, os fatos relevantes que fizeram com que Thomson mudasse a teoria? O primeiro deles que ele observou foi a eletrização por atrito. Depois, a existência de uma corrente elétrica, formação de íons e descargas elétricas em gases. Beleza? Por quê? Todos os 4 fatos aqui, eles estão relacionados com eletricidade. Se eles estão relacionados com eletricidade, através do experimento de Crookes, ele observou que estavam relacionados com cargas negativas. Afinal, os raios eles eram atraídos pelo polo positivo. E essas cargas negativas eram os elétrons. Beleza? Então ele falou, olha, independente da matéria que foi estudada nos experimentos, todas elas possuíam partículas de carga negativa. Logo, isso dá uma característica completamente diferente do que foi proposto por Dalton. Só relembrando a vocês, Dalton ele disse que a matéria, o átomo, era indivisível. Então, átomo indivisível. Enquanto que Thomson começou a observar a existência de partículas, então o átomo não seria mais indivisível. Devido a isso, Thomson conseguiu propor o seguinte modelo atômico. Ele falou que o modelo seria da seguinte forma: o átomo ele possuiria cargas elétricas negativas, os elétrons, que ficariam na superfície dele. Por que esses elétrons eles ficariam na superfície? Porque os elétrons eles eram arrancados com certa facilidade, gerando raios, gerando corrente elétrica, gerando eletrização, uma série de fatos. Entretanto, a matéria tem característica de ser neutra. Se a matéria é neutra, ela não tinha predominância nem de cargas positivas nem de cargas negativas. Então, a carga positiva, no caso carga elétrica, tá? Teria que ser igual à carga negativa. Então, ele sabia a característica dos elétrons, devido à experiência de Crookes, né? Onde os elétrons eram atraídos pelos polos positivos. Então, ele disse o seguinte, olhe, se os elétrons são negativos e a matéria é neutra, deve existir uma massa positiva e essa massa positiva encontra-se com elétrons encrustados, tá? Então, era uma massa positiva com elétrons incrustados. Beleza? Então, ele mudou completamente o modelo atômico proposto por Dalton, certo? Esse modelo atômico aqui de Thomson, ele ganhou um apelido. Ele é conhecido hoje em dia como sendo o pudim de passas. Por que o pudim de passas? Porque ele era maciço, teria uma grande massa. Nessa grande massa existiriam as passas, que seriam os elétrons que estariam em superfície. Beleza? Então vamos lá, conclusões do estudo realizado por Thomson. O átomo
ele deixou de ser indivisível e o átomo agora ele é divisível. Esse aqui foi o principal avanço do modelo de Thomson em relação ao modelo de Dalton. Átomos agora são divisíveis e formados por cargas elétricas positivas, que seria uma grande massa positiva, e cargas elétricas negativas, que chamamos de elétrons. O átomo ele continua sendo maciço, onde uma pasta positiva era incrustada de elétrons. Logo, nós concluímos o estudo do modelo atômico de Thomson dessa forma, tá? Átomo divisível, vamos escrever aqui, ó, o átomo para Thomson ele era divisível, maciço e neutro. Afinal, ele tinha cargas negativas, mas possuía uma grande massa positiva.